mercado de caixas de metal, vamos lá, nos anos 90, que foi quando eu comecei a tocar bateria, no Brasil não tinha muita alternativa, né? Tinha aquelas caixas da Pure, por exemplo, do Pure Export, né? Uma caixa que vinha junto no kit, que era uma 14 por 6,5, com 8 afinações, casco fino, né? De 1.2. Então essa era a referência de casco metálico que a gente tinha, né? Dificilmente naquela época a gente via Ludwig, ou a gente via caixas mais top linha. Eram essas caixas intermediárias da Pure mesmo. E elas, né, por ter 8 afinações e tal, elas eram caixas assim bastante estridentes, né? De um pouco assim difícil de controlar, difícil equalizar e tudo mais, né? Então esse estigma acabou ficando também no público, né? E quando a gente trouxe caixas com cascos mais grossos, a gente vê que na verdade assim toda essa estridência de som a gente consegue muito bem controlar com a espessura, né? E de quebra a gente acaba ganhando uma profundidade, um timbre, realmente uma pegada diferente, né? E o último material que a gente explorou, né, nessa brincadeira, né, o latão nem se fala porque era um material que eu já queria desde o começo, né? Então depois que a gente acertou toda a geometria do casco, né? Aí eu falei assim, não, agora a gente pode investir realmente numa aquisição do latão porque realmente era caro, a gente não sabia se ia funcionar, tanto que eu descartei algumas peças no início, né? A gente faz e fica muito grande, fica muito pequeno, a furação não dá certo. A gente acabou descartando algumas peças até que chegou no formato legal, opa, agora funcionou, o projeto está feito, agora vamos fazer as peças em latão, né? Então a primeira caixa de latão que a gente fez ainda é uma peça que está comigo, é um protótipo número 1, né? E o latão não tem nem muito o que dizer, né? O latão é uma peça, assim, ele funciona para vários instrumentos, né? Saxofone feito em latão, trompete é feito em latão, ele tem assim, ele também tem essa característica de não oxidar, né? Ele tem a oxidação superficial, que o pessoal chama da pátina, né? É aquele zinabre que fica esverdeado, né? Mas ele é um material também que não exige muito processo de pintura, né? Então ele é fácil de trabalhar, é material resistente e tem uma sonoridade linda, né? Então assim, o latão é hoje assim o nossa material mais nobre que a gente tem, mas infelizmente é um material caro, né? E a gente sempre teve uma preocupação na questão do valor da caixa, né? Então assim, se a gente fosse produzir só caixa em latão, puxa vida, né? Tinha gente que ia querer o produto e não ia poder comprar, né? Porque aí realmente é caro. E foi nessa que a gente começou a desenvolver alguns acabamentos, né? Porque aqui na minha região, reforçando mais uma vez, a gente tem muita alternativa aqui de metalurgia e tem um processo de tratamento de metais que chama-se pintura eletrolítica, né? E essa pintura ela permite a gente introduzir dois elementos metálicos num acabamento só, né? E aí quando eu comecei a fazer aros, né? Não tinha nem feito casco em aço ainda, mas comecei a desenvolver os aros para caixa de latão. E a gente queria trazer uma identidade também a mais, não só o casco, né? Eu falei, cara, vamos fazer o aro também, porque fazer o próprio aro a gente ia conseguir trazer uma sonoridade diferente também para o rinshot, uma questão estética também, uma identidade própria, né? Agregar um pouco mais também no visual do projeto como um todo, né? Só que aí a gente começou a fazer aros em aço, né? Mas o aço, ele é aço carbono, né? E o aço carbono, o problema é que ele é muito suscetível à umidade, né? À corrosão, né? Ele começa a ter uma oxidação externa que vira uma corrosão, que vira uma ferrugem, e aquilo fica feio, ele se deteriora com o tempo, né? Então a gente foi buscar realmente esse processo de pintura que que a gente chama aqui de tratamento de superfície, né? Ou seja, ele vai tratar o aço para que ele não se corroa, né? E o tratamento comum, mais comum, é o que o pessoal chama de zincagem, né? Que é um tratamento eletrolítico à base de zinco. E a empresa que faz zincagem aqui na minha cidade acaba fazendo também um outro processo eletrolítico que é a base de latão, né? E aí quando eu fui me aprofundar nesse processo, aí eu vi, falei, poxa, eles dão um banho no aro, né, um banho químico, e nesse banho de eletrolítico, as partículas de latão aderem na superfície do aço e promovem uma proteção contra a corrosão em cima do material. E além de trazer uma estética dourada, né, porque as partículas de latão estão inseridas, né, elas aderem eletroliticamente em cima do aço, fazendo essa proteção. E o resultado ficou tão legal que a gente resolveu fazer o cascos também com essa pegada, né? Então a gente começou a fazer cascos de aço, carbono, com acabamento de latão, né? E ainda de quebra o pessoal faz ali um latão envelhecido, que a gente chama, né? O acabamento profissional disso chama-se ouro velho, mas a gente, né, trouxe aqui para uma linguagem mais
mais de latão mesmo, latão envelhecido. Então, hoje quem vendo lá no nosso Instagram vai ver que a maioria dos nossos projetos acaba sendo nesse material, aço carbono com acabamento latão envelhecido, né? E ele traz combinando tudo, cara, porque ele fica um dourado, um dourado meio com tons de preto, assim, e fica uma pegada muito vintage, que tem tudo a ver com a marca, né? Então isso acabou ficando uma identidade visual muito forte, e o legal disso tudo foi que a gente conseguiu executar o projeto com um custo um pouco mais baixo, porque o material aço é muito mais barato que o latão e é mais barato que o alumínio também, e mais barato do que o inox também. E por incrível que pareça, o resultado sonoro assim ficou incrível, né? Ele é diferente dos outros materiais, logicamente, né? Mas você trazendo o latão, né, o acabamento de latão para dentro de um casco de aço, a gente acaba incorporando também algumas características sonoras do latão dentro de um casco de aço. Então, né, ele acaba não sendo nem um casco 100% de aço, nem 100% de latão. Ele tem a sonoridade, a alma lá do aço, com o latão por cima e que dá aquela pitada, uma crocância a mais. Então, a gente chegou num som assim muito legal. E depois a gente foi ver que, na verdade, poucas marcas fazem esse tipo de acabamento, né? Então, algumas marcas grandes acabam oferecendo eu vi alguma coisa assim, Mapex, Black Panther, né? Tem um acabamento nesse estilo, né? Mas, de fato, ele era muito pouco explorado aqui no Brasil e a gente foi a primeira marca que eu acho que a gente explorou e teve muito sucesso, cara. Mas, assim, hoje é nosso campeão de vendas aí são caixas de aço carbono com acabamento em latão envelhecido, que é muito legal porque tem um preço acessível e uma sonoridade fantástica.